boa noite a todos que estão entrando aí na live. Mais uma quinta-feira com live com um convidado super especial. Quem tá entrando, manda os para não perder a live de hoje que tá sensacional. Rita, minha amiga. Oi! Oi! Eu não espero nem a cadeira esquentar. Já vou chegando. Professor Leonardo, Já vou chegando, Sarinha. Boa noite! boa noite. Gente, vamos mandando aviãozinho para os amigos, convidar todo mundo para a live de hoje. Tá muito boa. Eu sou suspeita, tô super ansiosa. Eu Boa acho que noite, eu aguardei uma vida por essa live, por esse momento. por esse momento. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, professor. Tudo bom, meninas? Tudo Tudo bem. jóia, tudo ótimo, tudo excelente. Essa Que companhia de satisfação. A honra é nossa, né, Sarinha? verdade. Nossa Senhora. Pessoal, boa noite a quem está entrando. Vão puxando a cadeira, se acomoda aí, que hoje tem papo bom, conteúdo de altíssimo nível com essa fera. Brigadão por estar com a gente, professor. E obrigada a todos que estão entrando. Fiquem aí com a gente. Vão mandando aviãozinhos. Vamos chegando, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa Meninas, noite, professor. é uma satisfação estar aqui nesse momento que algumas vezes eu estive acompanhando, né? Oh, Sempre com temas muito relevantes. E estou aqui, né, hoje com vocês, fazendo parte desse bate-papo muito, Essa presença. muito legal, né? Muito bom mesmo. na verdade, quando o senhor entrava, eu dizia: um dia eu vou ter coragem de chamar. Um dia eu vou ter coragem de chamar. Então, você continua contando os dias. Que nada. Ai, professor. Professor, vamos começar nosso bate-papo, Vamos lá. nossa descontração aqui, mas que não deixa de ter conteúdo de alto nível, do nível do senhor, né, que é um super conceituado e tudo, professor, assim, super acessível, disponível a ajudar, super conceituado, enfim. Passaria a noite aqui, a gente passaria a noite debulhando, como diz o Matuto, elogios. Mas assim, para aqueles que estão chegando e que por um acaso ainda não conheçam, não saibam, os desavisados, aqueles que precisam conhecer, diga para esse pessoal, para essa turma boa, quem é o professor Leonardo Motto, o que faz, como é que está a vida dele hoje. Só para a gente começar esquentando os Vamos tambores. esquentar, né? Vamos esquentar. Pessoal, boa noite para quem está entrando agora. Primeiramente, Rita, satisfação. Vocês duas estão fazendo a diferença. Eu sempre falo isso, né? Eu já comentei com alguns amigos. Sempre que alguém se dispõe a trazer conhecimento, né? Trazer conteúdo de qualidade, com a gente conversando, né? Com vários colegas discutindo, né? É importante trazer essa informação, isso que é importante, esse entendimento, né? Que ninguém sabe tudo. Então a ideia de discutir licitação e contratos é o que faz a gente crescer e onde surgem as novas ideias, surgem doutrinas, né? Surgem boas práticas na administração pública. Exato, Né? exato. Eu sou servidor do Ministério Público Federal na Paraíba, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Mota, sou pregoeiro, supervisor de licitações e contratos e presidente da CPL, né? Em que pese, o pessoal fala assim, mas você é do MPF, o órgão grande, mas eu posso dizer o seguinte, que aqui eu me considero uma equipe, né? Para quem não sabe o que é equipe, é a equipe de uma pessoa. Então, uma equipe, né? Como em muitos órgãos temos aí, né? Muitos colegas pelo Brasil afora. Né? E a gente está aí já há algum tempo, há uns 15 anos aí como pregoeiro nessa área de licitação e há algum tempo também como professor. E hoje aqui com vocês também,
né, da área, né, dessa parte da área do lado dos licitantes, né, e é sempre bom essa troca para a gente discutir isso aí. Um tema que eu adoro, particularmente, eu sou fã do sistema de registro de preço. Quem me conhece mais próximo, sabe, quando é para falar sobre registro de preço, falar sobre ata, sabe, falar sobre carona, não precisa me chamar 2 vezes. Chamou uma vez, já está aceito. Agora, professor, se me permite uma pergunta assim, antes de a gente entrar no tema mesmo da live, o senhor caiu no mundo de licitações como pregoeiro, assim, por livre e espontânea escolha ou foi inserido, assim, garganta baixa? De supetão. Eu digo o seguinte, eu sou técnico do Ministério Público Federal, já passei por vários setores, já fui chefe de plano de saúde, já fui chefe de recursos humanos, já fui gestor de contratos, já fui fiscal de contratos. E aí, um belo dia, o chefe, à época, resolveu fazer uma oxigenação, né, que ele chamou na época, oxigenação no órgão, trocou algumas peças. Eu trabalho, que pese eu não ser titular, eu entrei no Ministério Público em 1996. Então, a partir de 97, você sabe que o órgão pequeno é assim, né? Em 97, você começa a estudar alguma coisa de direito administrativo, já lhe colocam na comissão de licitação. Então, desde 97 que eu trabalho não como titular. E em 2010 foi que eu assumi a titularidade do CPL de pregoeiro. Então foi algo que eu não me imaginava em trabalhar com licitação, porque eu sempre posso dizer assim, adorava trabalhar com recursos humanos, sempre adorei lidar com pessoas, com colegas, com ajudar os colegas, eu sempre fui fã disso aí. E aí um belo dia houve a oxigenação e aí estou eu aqui também adorando agora trabalhar com licitação. Foi picado pela mosquinha da licitação, aí pronto, se apaixonou e pronto. É verdade, essa mosquinha é incrível. Quando vem pra cima da gente, não tem quem saia, pra sair é difícil, né? É verdade. Agora, professor, me diga uma coisa, e entrando no tema agora, que o pessoal está chegando, está se acomodando, já teve elogios aqui para o senhor, viu? Olha só, deixa, olha aqui, ó. Ricardo Garcia, professor Léo é o melhor do Brasil e a vida dele está fácil. Eita, e risada. É sempre bom escutar elogios de amigos. Elogios de amigos é sempre bom, né? Mas são elogios merecidos, né? O senhor merece demais, professor. Agora, entrando no tema da live, né? Do sistema de registro de preço, desenvolva um pouquinho, brevemente, aqui para os nossos amigos, para a gente também, assim, o que é o registro de preço? O que seria o sistema de registro de preço? Que muita gente ainda confunde como uma modalidade, né, da licitação, isso. Mas deixar bem claro que não é uma modalidade. Isso. Então, desenvolva aí, converse, fale, bote para fora, tudo que tiver aí sobre registro. É o que, Sarinha? Registro de preço é um procedimento, né? Oi, Sara. Sim. Sara, não, eu pensei que Sara ia falar. Também. Esse babado forte aí do sistema de registro de preço. O registro de preço é um procedimento, né? Até a própria definição, desde os decretos regulamentadores, o 3931, o atual que está vigente com base na Lei 8666, o decreto 7892 federal, e a nova lei traz essa mesma definição, né? É um procedimento para registro de preço. Até o nome já é bem claro, né, com relação a isso aí. E aí, por que às vezes o pessoal confunde com questão de modalidade? Isso é uma verdade, Rita. Às vezes o pessoal fala assim, vou licitar pela modalidade de registro de preço, né? Então é importante a gente lembrar isso aí, que o registro de preço não é a modalidade, é um procedimento, por isso que é chamado de procedimento, né? Porque ele vem de uma licitação, ele vem de um processo licitatório onde deve ter toda uma fase de planejamento, né? Uma fase de estudo técnico preliminar, uma fase de pesquisa de preço, termo de referência. Inclusive, no estudo técnico preliminar, a equipe de planejamento tem que motivar, tem que justificar por que você está utilizando o sistema de registro de preço.
Por que que o órgão está fazendo esse procedimento? Por que que o órgão não está fazendo a licitação para adquirir efetivamente o objeto e está fazendo uma licitação para registro de preço? Então, o procedimento tem essa parte, que faz parte do processo licitatório, tem a seleção da própria licitação e tem o procedimento de gerenciamento da ata. Não é? Porque é importante lembrar isso, que ao final da licitação pelo procedimento do sistema de registro de preço, a gente não tem um contrato. Aí exatamente já surge aquela diferença entre ata de registro de preço e contrato. Então, ao final da licitação para registro de preço, nós não temos um contrato, nós temos uma ata de registro de preço. É o ponto final da licitação para registro de preço, onde aqueles licitantes que participaram, né, a gente vai ter o vencedor da licitação e você vai ter uma ata, que é aquele documento, onde você vai ser assinado pelo órgão gerenciador, que é o órgão que realiza a licitação, e pelo fornecedor que venceu a licitação. E ali vai ter aqueles objetos registrados, sejam bens, sejam serviços, né? Agora a nova lei trazendo aí obras, né? Trazendo obra da nova lei, que é muito importante, né? Eu entendo que foi uma das evoluções do sistema de registro de preço. Então, no primeiro momento, é importante separar isso, né? Que é um procedimento, não é a modalidade. Pela Lei 866, pela nova Lei 1433, você utiliza pregão ou você utiliza concorrência, mas em regra, né? Em regra, a grande maioria é pregão para bens e serviços comuns. E já no decreto anterior, 7892, já se licitava serviço comum de engenharia. Havia-se alguma discussão, né, que serviço de engenharia não era utilizado para registro de preço, pelo procedimento de registro de preço, mas a gente já tem algumas situações. Por exemplo, manutenção predial, a gente já tem licitações pregões que fazem manutenção predial por registro de preço. Então é importante entender isso, que é um procedimento e não uma modalidade. Você utiliza uma modalidade, por exemplo, pregão, para realizar a licitação pelo sistema de registro de preço, que ao final você não vai ter um contrato, você vai ter uma ata de registro de preço que, durante a vigência daquela ata, você vai poder ter as contratações lá quando surgir a necessidade da administração. E a finalidade dele, então, tipo assim, é para ter um banco de dados de preço no órgão daquele objeto específico, é isso, professor? Isso, exatamente. Mesmo sem a necessidade daquele objeto imediato, daquele serviço imediato. É isso. A ideia, né? Inclusive a motivação, já trazendo assim, como é que a gente utiliza o registro de preço? Como é que nós motivamos o registro de preço? O decreto 7892, que tem por base a lei 866, a lei do pregão antiga, ela está lá no artigo 3º, né? Quando o órgão vai realizar um procedimento e ele define na fase de planejamento, na fase de estudo técnico preliminar, traz para o termo de referência, dizendo assim, vou utilizar o registro de preço, está lá no artigo 3º do decreto 7.892, as motivações, contratações frequentes daquele mesmo objeto, né? Contratações com entregas parceladas, programas de governo, onde de repente ele vai atender mais de um órgão, né, chamadas compras compartilhadas, que até o professor mestre Marcos Alcântara, né, fala muito disso aí, das compras compartilhadas. Então o registro de preço é uma importante ferramenta para realizar as compras compartilhadas. E quando de repente o órgão não sabe aquele quantitativo que ele tem certeza que ele vai adquirir por um certo período. Então o registro de preço é exatamente com essa motivação. Finalidade. Né? E aí, essa finalidade é registrar o preço. Registrar o preço. Agora é importante atentar o seguinte, muitos colegas, a gente às vezes escuta alguns comentários dizendo o seguinte, eu vou justificar o registro de preço porque eu não tenho orçamento. É bem importante trazer isso aí. Alguns órgãos já vi motivação. Professor, eu posso utilizar o registro de preço, eu motivo lá que eu não tenho orçamento e utilizo o registro de preço. Então é muito importante alertar isso. O registro de preço, para licitar pelo registro de preço, você não precisa ter o orçamento, a dotação orçamentária. Realmente isso é uma verdade. Até tem a regra no próprio decreto 7892. Né? A gente sabe que a regra para você fazer uma licitação para contratar, para adquirir um objeto, você tem que ter a indicação da dotação orçamentária lá. Você tem que dizer lá no processo, né? A dotação orçamentária, você tem que indicar lá. Certo? E lá no registro de preço você não precisa ter.
Então, às vezes o pessoal confunde isso e quer utilizar como motivação a inexistência de recurso orçamentário. Não, a inexistência de indicação orçamentária é uma possibilidade do registro de preço, de você ficar despreocupado, de você fazer a licitação sem você indicar dotação orçamentária, pelo simples motivo do que nós falamos no começo. Qual é o objetivo do registro de preço? Registrar o preço, não é contratar naquele momento, não é? E você trouxe, né? Você trouxe bem pontual isso aí, quando você disse assim, é para registrar o preço para possíveis contratações a partir de então. Então a lógica, se você entender essa lógica, que aquela licitação para registro de preço não é para contratar, então não precisa você indicar a dotação orçamentária. Certo? Então, às vezes o pessoal confunde. Não é motivação para utilizar o registro de preço, falta você não ter orçamento. Você tem que ter o planejamento. A falta de orçamento não quer dizer falta de planejamento. E aí, isso é que alguns órgãos entendem errado e traz um enorme prejuízo para o mercado, se nós pensarmos no mercado. Porque a partir do momento que, de repente, aquele órgão ele não tem a obrigação de ter orçamento para realizar a licitação pelo registro de preço, ele entende que não está obrigado a planejar. Então, às vezes, você que acompanha na área de licitação, você deve ter já passado por algumas situações, né? Por exemplo, você ter participado de registro de preço, onde tem lá, por exemplo, que o órgão indica que a ata tem 50 mil unidades de papel, resmas de papel, e quando você sabe que, no máximo, o órgão adquire 20 mil resmas, 25 mil resmas pelo histórico daquele órgão. Sim. Por que ele colocou 50 mil? Ele colocou 50 mil por falta de planejamento, às vezes, porque como ele não precisa ter orçamento para comprar 50 mil, ele resista, mas aí causa um prejuízo para quem está na licitação, para o licitante. Com certeza. Né? Então, inclusive, a gente já viu o fato de gente de órgão que contratou para uma quantidade enorme de algum registrou, produto. né? Registrou. Isso. E o licitante que ganhou comprou logo tudo de uma vez. E chegou, fim da ata, e o órgão não pediu. Não foi, Sara? Exatamente. A gente viu isso. Menina, realmente acontece isso. Tem que ter muito cuidado. Então, o sistema de registro de preço, ele passa pelo planejamento normal, né, professor? Isso, mesmo não tendo dotação orçamentária, mas ele precisa de estar na fundamentação dele o planejamento como... Porque ele é uma coisa acessória, mesmo assim, do pregão, da concorrência, não é isso? Isso. Inclusive, na nova lei, né, Rita, o registro de preço vem com procedimento auxiliar. Procedimento auxiliar. Procedimento auxiliar, junto com credenciamento, com PMI, né, com pré-qualificação. Então, tá lá, registro de preço, procedimento auxiliar da licitação. Mas... tem que ter o planejamento, né? Inclusive, a gente tem acordo do TCU, se eu não me engano, acordo do ano passado, 1333 de 2020, onde o TCU, em um caso concreto, trouxe a situação onde o órgão ele não motivou, com base no artigo 3º do decreto 7892, a utilização do registro de preço. Ele motivou de forma errada e o Tribunal de Contas da União foi lá e pontuou e disse, olha só, vocês não motivaram no estudo técnico preliminar por que é que vocês utilizaram o sistema de registro de preço. Inclusive, Rita, isso que você comentou agora, essa situação do órgão, por exemplo, ele registra o preço, ele faz uma licitação para registro de preço e logo em seguida ele adquire 100% da ata. Então veja só, se ele adquire 100% da ata logo em seguida após a contratação, significa o quê? Que ele tinha recurso. Exato. Pela lógica... não é? Então, por que ele fez uma ata de registro de preço se ele já tinha recurso para contratar? Né? Sim, então, é sim. muito importante se atentar a isso aí, porque a ideia do registro de preço é exatamente isso. É aquele planejamento por um certo período, não é? Pelo decreto anterior, pelo decreto que está vigente, 7892, nós temos lá o prazo de vigência da ata de registro de preço de até 12 meses, improrrogável. A nova lei de licitação, né? A nova lei de licitação veio trazer a ata de registro de preço com o prazo de vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, se for comprovada a vantajosidade daquela ata.
Então, olha que ferramenta importante para a administração pública, o registro de preço, se devidamente utilizado. Aquele órgão, olha só, se nós tínhamos na regra anterior, do decreto 7892, a possibilidade, por exemplo, eu vou fazer, a minha prefeitura vai fazer, vai ter a necessidade, então a administração pública tem que começar a pensar do seguinte: eu não quero contratar aquele objeto, eu tenho uma necessidade. Para atender a minha necessidade, eu vou fazer o estudo técnico preliminar e vou dizer qual é aquela melhor solução. Sim. Vamos dizer que eu tenho aquela necessidade durante o período de 12 meses, adquirir material do expediente. Caneta, é o mais fácil você utilizar, né? De exemplo, sim, né? Caneta, sim, lápis, essas coisas. Então você vislumbra que durante o exercício, durante 12 meses, você vai utilizar X de papel, por exemplo, de resmas de papel, você faz aquele planejamento de repente com base no seu histórico dos anos anteriores. Isso é a nossa realidade do decreto 7892. Imagina agora que nós temos na lei 14.133 a possibilidade do órgão fazer esse planejamento para 2 anos. Olha que ferramenta fantástica. Maravilha. Maravilha. Você faz um planejamento para 2 anos, você estima, faz pesquisa de preço, pesquisa de mercado. A primeira ata vai ter vigência de 1 ano, com a possibilidade de ter ser prorrogado ter a prorrogação, entendeu? E você vai fazer uma única licitação no exercício e você vai poder utilizar, né, aquela ata com previsão de 2 anos, ou quiçá um pouquinho a mais se você usar uma certa estratégia de análise de estoque e de consumo, você consegue até utilizar um pouco mais. E olha para o mercado a vantagem. Aquele fornecedor, se ele está participando da licitação de um órgão que planeja, né, um órgão que faz o estudo técnico preliminar adequado, que estuda o mercado, que pega aquele histórico de consumo dele, aquele licitante ele poderá estar participando de uma ata de registro de preço, onde ele poderá estar negociando com aquele órgão durante 2 anos. Então, muito importante isso aí. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta que não está no script. Uma pergunta novidade, assim. Vamos lá. A ata está vigente daquele produto, vamos supor assim, o papel. Pegar o exemplo do senhor e papel. A ata está vigente. E possa existir a possibilidade de prorrogar por mais 1 ano e tudo. Se eu precisar, eu tenho que consumir daquela ata, ou o órgão não pode fazer outra licitação, não. Tem que haver o consumo, tem que utilizar aquela ata, não é isso? Ou não? No meio do percurso ele resolve fazer outra licitação. Mesmo o preço estando mantendo o fornecedor. Mantendo. Certo. O ponto-chave disso aí é o momento que o órgão vai adquirir e o momento que ele vai fazer a pesquisa de preço da ata de registro de preço. Sim. Porque isso é importante. Olha só, vamos dizer que você registrou o papel agora em setembro, o papel está a resma de papel a R$15. Você venceu a licitação e está lá R$15 a resma de papel, com a previsão de utilizar durante o exercício, durante 12 meses de vigência da ata de registro de preço. Sim. A administração pública, periodicamente, quando ele vai adquirir pela ata de registro de preço, ele tem que fazer uma pesquisa de preço para saber se aquela ata ainda é vantajosa. Então eu entendo que possa acontecer uma situação onde aquela ata não seja mais vantajosa para a administração pública. Sim. Então, a partir do momento que aquela ata não é mais vantajosa para a administração pública, ele teria que cancelar a ata e fazer um novo procedimento licitatório. Sim. Pelas regras, nós temos uma discussão, né, que gira em torno atualmente do decreto 7892, referente a essa questão de reajuste de ata, de revisão de ata, de revisão de ata, né, que está lá nos artigos 17, 18 e 19 do decreto 7892. Tem regrinha lá, o artigo 17 fala que quando houver uma variação de preço para cima ou para baixo, né, por fato superveniente, ele faz referência, inclusive ao artigo 65 da Lei 8.666, né, o órgão tem que fazer esse tratamento. E aí, nos artigos 18 e 19, ele trata. Artigo 18, quando o preço da ata, em certo momento, está superior, e no 19, quando o preço da ata está inferior ao preço de mercado. E ele traz umas regrinhas lá. Então, tem que ser observado essas regras para você analisar lá no momento da contratação, vamos dizer que 6 meses depois, se aquela ata ainda é vantajosa. Né? Então, isso pode acontecer, da ata não ser mais vantajosa e você ter que cancelar aquela ata de registro de preço e fazer uma nova licitação. E no meio do percurso da ata vigente ainda tem que fazer as pesquisas de mercado e tudo para haver esse entendimento, não é isso?
Agora, exatamente. Há uma divergência séria porque referente a isso aí, porque o decreto, o 7892 especificamente, ele só traz a possibilidade de revisão da ata quando há uma redução do preço da ata. Quando há redução, então tem lá a possibilidade de que houve a redução, o órgão negocia com o fornecedor registrado e o fornecedor reduz. Quando o decreto regra que quando o preço da ata está superior, se por acaso o preço da ata for superior e já tiver havido a contratação, não é? Você poderá revisar o contrato, aquele contrato lá já com base na Lei 866, mas você não poderia revisar até esse preço. Né? Esse é um entendimento que, inclusive, é encampado pela Advocacia Geral da União. Quem passou por aqui, acho que está por aqui, acho que é o Carlos Nitão, meu amigo Carlos Nitão, que eu vi que ele entrou por aqui, não sei se ele está por aí. Nitão, professor. Professor Carlos Nitão, que também gosta de discutir sobre registro de preço, sobre essas questões. Né? Eu, particularmente, eu tenho entendimento de que é possível a revisão da ata, inclusive para cima, com base no artigo 17, mas se a gente for falar disso aqui, vai ser 3 horas de live. Ave Maria, vai ser maravilha. E aí o que acontece? A nova lei de licitações, ela trouxe um texto interessante, quando ele fala lá dos artigos do registro de preço, ele fala de alteração do preço da ata de registro de preço. Né? Alteração do preço, eu peguei até aqui, eu estou até com a lei aqui, ele fala da possibilidade, lá quando ele fala do edital, condições para alteração de preços registrados. Então ele traz a possibilidade de você regrar as condições que vão regrar quando houver alteração. E aí, como nós sabemos ainda, né, Rita, que a nova lei não tem regulamentado ainda o registro de preço, não existe um decreto regulamentador, a gente está no aguardo de saber como é que vai acontecer essa regulamentação, principalmente com relação a essa revisão da ata de registro de preço. Porque se você for pensar de uma forma um pouco restritiva, talvez seja um prejuízo para a administração pública se você não revisar aquela ata, inclusive para aumentar aquele preço, se realmente o preço de mercado tiver aumentado. Para mim, é um pouco ilógico você não ter essa possibilidade. Eu fico imaginando... Não, perdão, fale, Sarinha, senão eu não deixo Sara falar, não. Eu falo, pelo amor de Deus. Essa questão que o senhor falou, essa questão de prejuízo para a administração pública, não havendo essa questão da revisão de preços, realmente, porque quando ocorre a licitação e os valores estão muito baixos, corre risco de ter até uma licitação fracassada ali. Isso. E muitos concorrentes, pode até ocorrer a licitação, mas houver muita desistência da parte das empresas, né? O que vai ser um prejuízo para eles participar de uma licitação cujos valores estão muito baixos. Então, vai ter toda uma perca de tempo, de uma preparação de um processo, para chegar ali no dia realmente a licitação, não houver a licitação, exatamente por falta dessa revisão desses valores, né? Porque a gente sabe que o mercado hoje, ele está mais movimentado nessa questão de preço do que antes, devido ao contexto que a gente está vivendo de pandemia e tudo mais. Então, realmente, essa questão da falta de revisão gera um grande prejuízo dos dois lados, tanto da administração como do licitante também. Isso. Hoje é permitido você revisar o contrato, né? Lá quando você contrata, você contratou lá, você revisou, tranquilo. Esse entendimento é tranquilo. Mas eu entendo que, inclusive, a ata também seria possível, até porque aquela revisão da ata já pode refletir já para outras contratações. E se a ata, por exemplo, inclusive, permite adesão, vai refletir também para fins de adesão. Obviamente, isso aí tem que ser devidamente formalizado, comprovado, não é? Não é aquela questão de, por exemplo, que nós às vezes vimos algumas situações, o órgão faz um estudo técnico preliminar adequado, uma pesquisa de preço, uma pesquisa de mercado, lança um preço no certame, e aí o vencedor reduz o preço consideravelmente, acaba que, vamos dizer assim, o pregoeiro aceita, e quando é pouco tempo depois ele quer pedir a revisão da ata de registro de preço. Né? Então a gente vê que em algumas situações o pessoal um pouco que inverte a questão, né? Inverte aquela questão. Mas em um processo bem elaborado, em uma licitação bem realizada, eu acredito que é possível, porque o mercado varia. O exemplo nós passamos na pandemia, né? Ainda estamos passando. Né? Nós temos álcool em gel, ata de registro de preço, onde álcool em gel de 500 ml era, sei lá, R$8. E em abril de
o ano passado, abril do ano passado, 2020, o álcool passou para 30, 40 reais. Né? Então, assim, você está máscaras, claro, toucas, tudo, luvas. não é? Então, se nós pensarmos assim, o que é mais prejudicial para a sociedade? Porque nós temos que lembrar que o órgão ele licita para a sociedade, nós temos que pensar em interesse público. Então, o que é mais prejudicial? Você não revisar aquele preço da ata e realmente, para aquele momento, você pagar o preço correto em mercado, ou simplesmente você cancelar a ata, fazer uma nova licitação, e aquela nova licitação, com certeza, terá um preço, provavelmente aquele preço que foi solicitado a revisão, com a diferença que o órgão vai ter todo o custo de fazer uma nova licitação. Então, eu penso muito que o custo... Né? A razoabilidade, o custo final que tem que se pensar não é simplesmente do objeto, mas de todo o processo envolvido. De todo um contexto, né, professor? Porque Perfeito. você usa ali recursos da administração pública, pessoal, recursos humanos, tudo disponível ali para... Então, licitação você não faz do dia para a noite, não é assim, Isso. né? Existe todo um planejamento, Exatamente. tem que cumprir as etapas, é um tempo que se toma. Então, essa questão da ata poder durar por 2 anos, isso é excelente. É até uma economicidade, por exemplo, deslocar aquele pessoal que faria outra licitação para outra coisa, para, sabe, dar celeridade em outros processos, enfim, né? Até o Rafael está botando aqui, Rafael, olha, durante a pandemia foi horrível para comprar insumos hospitalares, eu sei. A gente tem um contrato aqui com o Estado na área de saúde e foi um caos. Quando começou a pandemia foi um caos. Você não encontrava os produtos, e quando encontrava o preço lá para cima. Aí pedi revisão. E olha que eu trabalho com serviços, quer dizer, você tem que pedir repactuação e revisão contratual dos produtos em virtude da pandemia. Olha, foi um horror mexer em contrato ano passado. Mas vai lá, Sarinha, vai para a próxima pergunta para o professor, senão não deixo ninguém falar. Do professor, e a gente está falando, né? E qual a diferença entre a ata de registro de preço e o contrato, né? A gente sabe que tem a questão das diferenças. Muita gente pensa que é a mesma coisa. Não, a ata... muita gente pensa que é a mesma coisa. É verdade. A ata, a gente pegando a própria definição da ata, né? Que é um documento onde você registra o preço. Não é? Tanto que o sistema de registro de preço... Ao final de uma licitação para registro de preço, você, em regra, você não tem um contrato, você tem uma ata. Você tem uma ata onde é registrado aquele objeto ou aquele serviço, pela nova lei até a obra, né, vai poder ser registrada, né, pela nova lei de licitações, e aquela ata você vai utilizar então para realizar as contratações. Às vezes nós escutamos exatamente algumas pessoas, alguns colegas confundindo assim, mas não tem um contrato não, eu estou fornecendo com a nota de empenho. Né? Às vezes a pessoa fala isso, não tem um contrato não na ata, não, eu tenho uma nota de empenho. A nota de empenho é um instrumento contratual, né? É importante lembrar. Então a ata de registro de preço ela não é um instrumento contratual, por isso que o nome é ata de registro de preço. Com base naquilo que é registrado, o órgão vai contratar de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade. E aí sim, né, Rita, quando nós falamos que para fazer a licitação não precisa você ter dotação orçamentária, lá tem orçamento, na verdade, quando você vai contratar, você precisa ter orçamento. Então é isso que está a diferença. Você tem a ata sem necessidade de ter orçamento, mas tem que ter o planejamento orçamentário. Ter orçamento não quer dizer falta de planejamento orçamentário. Você tem que ter o planejamento orçamentário e aí quando você vai contratar lá, você pega aquela ata de registro de preço, verifica, a depender da época, o que nós discutimos agora, a vantajosidade, né, o preço, faz o pesquisa de preço do mercado. E aí sim, você vai emitir o contrato com as obrigações de prazo de entrega, prazo de garantia do objeto, enfim. Essa é a diferença da ata para o contrato em né? si. Exato. O contrato em si. Agora, professor, e vamos falar um pouquinho dos quantitativos. Assim, tipo, fazer a administração fazer um registro de preço, a quantidade máxima que ela coloca lá, que ela insere no processo, e o mínimo que ela pode contratar, esse mínimo, como é o procedimento disso, o remanescente, como é que se faz com o remanescente, se ela contratou assim,
ela contratou um mínimo, ou algum valor entre o mínimo e o máximo, esse remanescente, como é que acontece? Outro órgão, como é a adesão disso? Conversa um pouquinho disso com a gente, por gentileza. Pronto, o instrumento, né, que é a ata de registro de preço, como nós falamos, né, a ideia, né, é por isso que o nome, né, a ata de registro de preço, ele vai simplesmente registrar o preço. Sim. Né? Então, assim, falando um pouco, o registro de preço, você pode ter aquele órgão que participou da licitação, aquela empresa que participou da licitação, naquele órgão, que vai ser o órgão gerenciador daquela ata, né? A gente chama órgão gerenciador da ata de registro de preço. Sim, sim. E vamos ter o vencedor da licitação. Além desse vencedor, uma das coisas fantásticas também que eu acho no registro de preço é a possibilidade de você ter o registro de outros fornecedores que não venceram a licitação. No entanto, eles se apresentaram para constar na ata de registro de preço, porque se de repente aquele fornecedor, que é o primeiro colocado, durante o prazo de vigência da ata, vamos dizer, 12 meses, né? Durante o prazo de vigência da ata, ele deixa de cumprir o contrato, a contratação quando ocorrer, né? Aquele fornecedor que está aqui, o reserva, vamos dizer assim, o do cadastro reserva, ele pode assumir o restante da ata de registro de preço. Então, sim, em regra, o gerenciamento da ata de registro de preço funciona dessa forma, não é? Você tem o vencedor da licitação, mas no registro de preço você poderá também ter outros fornecedores que, ao final, após a licitação ser homologada, ele diz assim, olha só, eu não venci a licitação, mas me coloca meu CNPJ aí no cadastro reserva, por quê? Se a ata de registro de preço tem vigência de 12 meses, aquele fornecedor começou a cumprir e começou a descumprir e não entregou e não cumpriu no prazo, de repente o órgão formaliza um processo e cancela o registro daquele fornecedor, aquele licitante que estava lá no cadastro reserva poderá assumir o restante do saldo da ata de registro de preço. Então, esses são basicamente os personagens, a gente chama sempre assim, a gente fala os personagens do registro de preço. É o órgão gerenciador, que é quem licita, o licitante registrado e o licitante do cadastro reserva, que se por acaso o primeiro colocado deixar de cumprir a ata, ele assume aquele papel da ata de registro de preço. Agora, dentro desse contexto, antes de Sarinha ir para a próxima pergunta, Sarinha, deixa eu só pegar o gancho desse contexto que o professor está falando. Quando o primeiro colocado de uma ata de registro de preço, ele não consegue atender as expectativas da administração pública, e ele é desconsiderado, desclassificado e tudo, e se chama o segundo ou o terceiro. Esse segundo e terceiro teria que ele pode oferecer o produto com as condições dele ou tem que ser com as condições do primeiro colocado? Tipo, preço, entrega, tudo isso. Eu faço essa pergunta, professor, com uma fundamentação, não é à toa, certo. Não. Trazendo para o meu mundo, né, a questão de serviços. Certo. Já aconteceu de órgãos, de a gente participar da licitação, e nós não sermos logrados vencedores naquele momento. E um ano, 6 meses, 8 meses depois, enfim, sermos chamados para atender, porque aquele órgão, aquela empresa, a primeira colocada, não atendeu as expectativas, não atendeu as condições contratuais, ela é desconsiderada, e a gente é chamado, mas tem que ser nas mesmas condições dela, de preço inclusive. Às vezes a empresa que ganhou é um regime tributário diferente, o meu é outro, não tenho como chegar no preço dela, entendesse? Aí, no caso do registro de preço, quando acontece isso, de uma empresa não atender as expectativas da administração pública e ter segundos ou terceiros serem chamados posteriormente, eles podem ser nas condições dele ou tem que ser nas condições do primeiro colocado, que foi desclassificado? Que foi desclassificado, não. Me perdoe. Que deixou de entregar, né? Deixou de entregar, deixou de atender a administração pública. Atender a administração. É importante lembrar o seguinte, a gente tem duas situações, né? A gente tem a situação onde nós temos a classificação no pregão, então você tem eu tenho o meu preço, você tem seu preço, terceiro colocado e quarto colocado. Certo? Se a convocação foi lá no pregão, lá atrás, e de repente ele não assinou a ata de registro de preço, a administração vai contratar pelo seu preço, do segundo colocado.
para registrar aquele preço segundo colocado. No entanto, se você fez parte lá quando a licitação foi homologada, que você sabe que a empresa A venceu, e a sua empresa disse assim, eu quero fazer parte do cadastro reserva, então quando você se manifesta a fazer parte do cadastro reserva, então você está se comprometendo a entregar pelas condições do primeiro colocado. Ah, tá, certo? entendi. Então é importante, Entendi. entendeu? Uma coisa é o órgão ir buscar lá no pregão, na ordem de classificação, se por acaso não iniciou aquela contratação. Outro momento é quando você se manifesta para participar do cadastro reserva, e aí você foi quem disse que você quer participar do cadastro reserva, então você está se comprometendo a entregar pelo preço do primeiro colocado. Então são dois momentos. Situações diferentes. Duas situações diferentes, entendeu? Então, muito importante. É tanto que acontece algumas situações nesse sentido. Já aconteceu conosco disso. Né? O pessoal terminou, abre-se um prazo. Eu, como trabalho com Comproisnet, basicamente com Comproisnet, nós, ao final da licitação, pelo registro de preço, abre-se um prazo para qualquer dos outros licitantes se manifestarem a dizer o seguinte: eu quero fazer parte do cadastro reserva da ATA. Então, a partir do momento que aquele licitante diz que quer fazer parte do cadastro reserva, ele está dizendo que ele quer entregar o objeto dele, que de repente ele talvez não tenha condição de entregar, baixar o preço, mas ali, naquele momento, ele está dizendo que quer entregar pelo preço do primeiro, nas condições do primeiro. E aí é importante, sabe por quê? Porque a partir do momento que ele faz parte do cadastro reserva, caso, por exemplo, o primeiro colocado lá na frente, ele não cumpra a ata, não cumpra o contrato, não cumpra a ata, e, logicamente, a administração pública, aquela diligente, ela vai abrir um processo sancionador contra aquele descumprimento, você que está no cadastro reserva, se você for convocado e você não também assumir, você também poderá ser sancionado. Por quê? Porque lá atrás, quando houve a abertura do cadastro reserva, você foi quem disse que queria entregar pelo preço primeiro. Então é muito importante essa diferença de quando o órgão vai buscar no certame e quando o órgão vai buscar no cadastro reserva. No cadastro em reserva. Houve uma manifestação do licitante anterior, não é isso? Isso, o licitante ele disse que queria fazer parte do cadastro reserva, certo? Entendi, se por perfeito. acaso, olha só, se por acaso houver uma situação de, após a licitação, o licitante primeiro colocado não assumir, né, não assinar a registro de preço, o órgão vai buscar na licitação, vai pelo preço do seu preço. Né? O órgão vai buscar pelo seu preço, né? Porque ainda não houve um compromisso assumido. A partir do momento que começa a vigir a ata de registro de preço, o órgão vai buscar o quê? No cadastro reserva, se houver. Aí o cadastro reserva você tem que assumir o preço primeiro colocado. Perfeito. Perfeito, em caixa alta, negrito, itálico e sublinhado. Perfeito. Aí assistindo a live, né? Quando for realmente fazer a manifestação para se cadastrar no cadastro de reserva lá, já observar essa questão, que você vai assumir todos os compromissos e valor, todas as condições daquele primeiro colocado lá. Porque tem gente que vai só na onda, não, vou aqui entrar nesse caso. E pense que não é, que o valor que que a administração vai encontrar é o valor que ele colocou lá na licitação, e não funciona assim dessa maneira. Muitos discípulos acabam nesse erro, né? E, olha, extremamente esclarecedor. Assim, foi muito bem pontuado, muito bem colocado. Ave Maria, Sarinha, faça a próxima pergunta, Sarinha. Antes de ir para a próxima pergunta, quem tiver perguntas, porque eu não estou vendo direito os comentários que estão subindo. Tem a caixinha de perguntas que a gente vai fazer no final da live. Não se preocupem, pode colocar suas perguntas na caixinha de perguntas que nós vamos fazer para o professor. É porque às vezes passa aqui e a gente acaba nem percebendo, né? Fica passando, realmente. Se você ficar sem a sua resposta, manda na caixinha de perguntas, que não se preocupe, tá aqui pontuado, eu vou fazer todas as perguntas, a Rita também, para o professor no final da live. Então, a próxima pergunta é: como funciona o sistema de registro de preços para a inexigibilidade e dispensa? Pronto, foi outra inovação, né, trazida aí pela nova lei, que eu também achei fantástico. Apesar de a gente escutar algumas críticas, né, nada é perfeito, mas eu achei essa nova lei agregou muita coisa boa, e eu achei bem interessante, né, a dispensa, a exigibilidade da licitação, você utilizar no registro de preços. A regra, na verdade, é a mesma
para a licitação, né? Você vai registrar o preço, no caso de dispensa, inexigibilidade. Nós já tivemos uma experiência, no ano passado, na pandemia, com a Lei 3.979, né? Aquela lei da pandemia lá, onde tínhamos também a utilização lá para efeito de dispensa de licitação, né? Eu acho que é importante, por exemplo, você pode ter objetos exclusivos, onde não há competitividade. E por que você tem que fazer toda vez uma licitação, ter um custo de fazer uma licitação, para ao final da licitação você ter um ato de registro de preço, você já sabendo que de repente você tem aquele histórico no órgão daquele objeto, que você não vai ter competitividade. Né? Então você é um objeto exclusivo, você registra o preço daquilo ali, né? Registra o preço, obviamente registrar o preço por dispensa, inexigibilidade, não quer dizer que você não vai fazer todo o formalismo, toda a fase interna de estudo cumprir todos os procedimentos, né? Não vai, entendeu? E mais ainda, não é isso, que agora nós temos a dispensa eletrônica. Não é? A dispensa de licitação pode ser eletrônica. Antes nós tínhamos só a cotação eletrônica, pelo menos falando do Compresnet, agora nós temos a dispensa eletrônica. Então você pode fazer, inclusive já lá por dispensa também, eletrônica. Né? E a inexigibilidade é quando você sabe que não tem competitividade, né? Não tem concorrência. Sim. Eu achei salutar, eu achei importante a lei trazer isso aí, e eu achei importante vir na lei, em vez de deixar para vir em regulamento, porque às vezes quando vem em regulamento, não é? O regulamento federal pode, mas de repente o estado o regulamento é diferente, o município o regulamento é diferente. Eu achei bem interessante vir na nova lei. Então, já veio do órgão máximo, e agora só as ramificações, né? Já está lá na lei, taxado mesmo, não tem como fugir. Agora, professor, me diga uma coisa, dessas novidades todas, assim, me diga sua visão, como o senhor enxerga e tudo. Todas essas novidades para a nova lei sobre o registro de preço, inclusive para a questão de serviços e obras e etc. Qual, assim, a visão do professor Leonardo Mota nesse sentido? Eu achei muito salutar. Né? A gente tem uma ferramenta importantíssima que é o registro de preço, não é? Onde você, como nós já vimos aqui no exemplo, aquele exemplo que nós citamos lá, de você ter a possibilidade de ter um processo único licitatório com objeto registrado para contratações, não é? Durante um certo período daquele mesmo objeto. Na área de obras, eu achei muito interessante isso aí, porque olha só, imagina a gente pensar em casas populares. Não é? Uma situação prática, casas populares. Né? Então, de repente, aquele município, aquele órgão municipal, ele pode planejar durante 2 anos, que é o prazo de vigência da nova lei, né? Que pode ser até 2 anos a ata de registro de preço. Você pode ter registrado um projeto, não é? Você realiza uma licitação, aquela construtora vence a licitação e tem aquele projeto dela registrado durante um período de 2 anos. Qual é a grande vantagem que você tem nisso? Você tem a possibilidade, de repente, falando em obra, que é uma coisa mais complexa, no primeiro momento, aquela construção, né, aquele projeto sai ok, mas de repente, olha, sai uma falha nisso ou naquilo. Na próxima contratação, que vai ser a mesma empresa registrada, ele vai trazer um aperfeiçoamento daquela casa popular. Quando você, de repente, depois que você prorrogar, depois de 1 ano, aquela mesma empresa que vem realizando as casas populares, de repente ela pode trazer uma melhor qualidade lá daqui a um tempo. Então, eu achei muito importante essa inovação da nova lei, trazer desse ponto aí, entendeu? E eu achei salutar até para o mercado também, né? Em que pese a gente sabe que em algumas áreas de mercado a gente tem variações de preços, não é? Mas eu penso que a nova regulamentação que deva vir, eu pelo menos entendo dessa forma e espero que venha dessa forma, traga uma possibilidade da administração pública ela ter essa flexibilização de você analisar quando o preço sobe, quando o preço reduz, não é? Poder reajustar quando for, poder negociar, né? Reajustar para baixo, mas também, como o caso que nós citamos da pandemia do álcool em gel, né? Que saiu de R$5 para um preço absurdo, né? Você tem a condição. Isso, e você, aquela história, se a administração pública não consegue fazer isso aí dentro da própria ata de registro de preço,
e resulta em ter que fazer um novo processo licitatório, nós sabemos que o custo do processo licitatório é enorme para a sociedade, não só para a administração pública. Não é? E sem falar da possibilidade do seguinte, a gente ter, por exemplo, um fornecedor registrado, onde aquele fornecedor, de repente, ele é um excelente fornecedor, que entrega o objeto em dia, um objeto de qualidade, e de repente, por algum entendimento de não haver a possibilidade de revisão, de reajuste dessa ata de registro, você perder aquele fornecedor e ter que fazer uma nova licitação que tem custos enormes para a administração pública e para a sociedade, né? Perfeito, professor, perfeito. Realmente, assim, a lei, existem os críticos, né? Óbvio que já tudo na vida ninguém agrada tudo o tempo todo, mas realmente a lei, ela veio com algumas situações no âmbito geral, assim, trouxe muita coisa que estava em regulamentações, ela trouxe compilada ali, coisas que precisavam, como essa questão de obras, do registro de preço. Trouxe ali também, entendeu? Então, eu achei assim, numa visão geral, assim, uma lei que veio realmente para, assim, a gente viver uma nova fase. Viver um novo, quem vive nesse mundo de licitação, é uma nova etapa, realmente, e que a gente tem que se adequar, né? Capacitar, estudar e buscar, tá buscando conhecimento, e conseguir visualizar essas inovações e essas pontuais que não puderam ser agregadas nela, a gente vai trabalhando através de outras formas, não é isso? Isso, Voltando aos regulamentos, né? A gente vai ter muitos regulamentos aí que vão tratar de situações específicas, né? Tem as situações onde a lei traz normas gerais, outras normas específicas, algumas situações que são entendidas, né, que os estados, os municípios vão poder regulamentar de acordo com a sua situação própria lá, né? Mas de uma forma geral eu gostei muito do texto da lei, porque ela trouxe muita coisa procedimental também na própria lei de licitação. Exatamente. Agora, desses de obras, né? A lei resolveu a questão do problema da ausência normativa, né? E ela trouxe, né, bem expressa na lei, condicionando a contratação, né? Preenchimento de alguns requisitos. Claro que tem alguns requisitos, né? Essa questão do serviço de engenharia. E de obra, exatamente. Padronizado, né? Tem que ter um projeto padronizado, né? Mas eu já achei importante isso que você falou, não é? Porque ela já trouxe na lei, né? Na própria lei de licitação, né? Exato. Agora, professor, me diga uma coisa. Sarinha, é você agora, né? Eu que tô tomando tua frente, rapaz. Pelo amor de Deus, Sarinha. Não me segura, que senão eu não paro, ó. Vou botar um tampão aqui na minha boca. Professor, vai, Sarinha, a lei permitiu, né, que entes públicos façam adesão à ata de registro de preço de outros entes públicos. Isso, exatamente. Ele trouxe essa regrinha, certo? Só que ela trouxe uma regra, foi bem interessante, né? Quando ele fala da adesão à nova lei, ela exclui o município, né? Ela traz a parte da exclusão, né? De ata municipal, né? Quando ele fala da opção de aderir, né? Você tira de adesão da ata, né, a esfera municipal. Ficou uma brecha em dois momentos, né? Em certo momento ele fala da possibilidade, mas lá embaixo, na parte inicial, quando ele fala de registro de preço, ele exclui. Então leva a crer, né, que os regulamentos municipais vão ficar ali, né, em torno do município, né? Isso foi bem curioso. Eu acho que isso aí vai resolver com os regulamentos. Vai ser uma parte da lei que vai ser específica e vai ser levada para os regulamentos, propriamente. E não tem como fugir do seguinte, os próprios municípios vão precisar se adaptar, não é isso, professor? Isso. Eu acredito que os próprios municípios, eles precisam entender que existe essa necessidade dessa adaptação, né? Vai ter que, em alguns momentos, eles terem que fazer suas regulamentações, suas normatizações próprias para poder se adequar a isso,
né? Esse novo momento, como a gente falou há pouco tempo. Então, não vai ter como fugir disso, não tem como fugir. Tem aqueles municípios pequenos que ainda tem um prazo maior, mas o fato é que tem prazo. E esse prazo já está contando, já está começando a correr, né? Então, tem que haver essa adequação. Exatamente. Tem até discussão, né? Os municípios com 20 mil habitantes, né? Que tem alguma flexibilização, né? Durante o período, né? Ainda vão seguir sem a regulamentação, mas aquela questão, se deixarem para a última hora... Para a última hora é um problema. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, eu tenho 6 anos para fazer isso. Minha gente, e o prazo já começou a correr, viu? Exatamente. Porra também. É o momento de você adequar as estruturas, né? Você adequar as estruturas. Né? A gente sabe que tem município pequeno que o pregoeiro é gestor de contrato, é fiscal de contrato, é chefe de setor e tudo mais, né? A gente sabe que a realidade do Brasil tem essas questões, né? Eles vão ser tratados pontualmente, mas eu entendo que deva haver o mínimo de governança nisso aí, né? Um mínimo de estrutura. Por que a lei trouxe, então, todo esse prazo? Né? Trouxe esse prazo para essa adequação. A lei não, eu entendo que a lei não traria algo de graça se não dissesse assim, olha pessoal, vocês têm um período aí para se adaptar. O mínimo possível tem que ser adaptado e não deixar do jeito que está. Agora, professor, dentro desse aspecto, o que é que o senhor considera, na sua visão, porque eu sei que o senhor está do lado do órgão, mas convive, troca muita ideia com o lado do fornecedor também, enfim, dá muitas aulas, visualiza, tem uma visão mais ampla, mais geral, assim, do comportamental de cada um dos lados, comportamentais de cada um dos lados. Aí o que é que o senhor considera que os fornecedores e órgãos precisam atentar mais, assim, sobre essas novidades na lei sobre o sistema de registro de preço? Sim. Fornecedor, fique ligado nisso, olha a dica. E órgão, vamos atentar mais para isso, assim, esses cuidados. O que é que o senhor enxerga? Órgão é planejamento. Órgão planejamento. Não é? A lei ela vem muito focando nisso aí, de governança, de planejamento. Mais do que nunca, nós, da administração pública, temos que aprender a planejar. Né? E aí, quando você planeja, eu penso que você já traz você planeja uma vez e você demonstra que seus processos licitatórios são planejados. Eu vejo que o mercado, quando vem participar da solicitação, ele tem uma visão diferente de participar, quando ele vai participar de uma licitação, de uma disputa, em um órgão que não planeja. Eu tenho a ligeira impressão que a gente acompanha e a gente sente isso. Por exemplo, alguns órgãos que nós sabemos que tem um planejamento na raiz, quando o fornecedor ele vai participar de um certame, ele vai de uma forma. Quando é um órgão que não planeja, ele vai até com medo, talvez, de entrar naquele órgão. Não sei se é essa a impressão, mas eu já escutei alguns comentários assim, pessoal, rapaz, a gente vai participar daquela licitação porque a gente quer ganhar o contrato. Mas a gente já soube de algumas situações. Então o planejamento para a administração pública é essencial. E o planejamento, quando eu falo, é o planejamento de quem pede, lá do setor raiz de quem pede, tem que saber como pedir, tem que estar capacitado. A administração pública, a gente tem que desmistificar um pouco dessa questão, que só quem precisa estar capacitado é a parte de contratos, de gestão, fiscalização. Todas as áreas têm que estar capacitadas para entender todo o processo de contratação. Entendeu? Porque se você chega, olha só, o que é que nós temos de muito de gargalo de problema de licitação? É o quê? Um termo de referência mal elaborado, uma pesquisa de preço mal elaborada, e aí você só vai sentir isso aí lá na frente, na contratação. E aí o prejuízo é para a sociedade, não é só para o órgão, é para o órgão, é para o fornecedor e para quem precisa do serviço lá na frente. Né? Essa é a primeira visão que eu tenho do lado do governo. Entrou aí o Rafael aí, fala, Rafa, boa noite, meu amigo. Esse Rafael, meu Deus, que honra. Obrigada, Rafa, valeu, meu filho. Puxa a cadeira e fica aí. Fica aí, é o fenômeno. Aí eu vou falar de fornecedor, aí ele já pode entrar aqui e já falar, porque ele é fora da área também.
E do lado do fornecedor, eu entendo que é exatamente isso, é capacitação. Não é? É capacitação, porque a gente tem um novo momento aqui, né? Um novo momento, tem uma lei lá com regras, vamos dizer assim, até com regras que eram, alguns falam que era para estar em normas infralegais, mas que está na própria lei. Né? Fala assim que a lei parece um manual, né? Se você for ler a lei, quem já leu ali várias vezes, parece um manual de licitação, né? Passo a passo, aquela questão, não é? Definições bem claras, bem, né? Conceitos, vem lá do começo do conceitos, né? Exatamente. Parece até que você está vendo, parece até que você está lendo um TCC. Com tudo isso. Exatamente. Então, eu acho que capacitação, acho que isso é o momento de quem é fornecedor se capacitar. E assim, nós tivemos aí a pandemia, né, com várias coisas negativas, mas muitas coisas positivas é isso aqui que a gente está tendo hoje. Né? A possibilidade de a gente estar discutindo, vários colegas da administração pública, fornecedor, o Rafa aí é que é um mestre nessa área aí de conhece muito, né? Então é buscar conhecimento, se capacitar, não é? Ver que o nicho de vender para o governo é um nicho importantíssimo, não é? Agora você tem que entrar com segurança, tem que entrar capacitado, organizado. Porque se você não entra capacitado, eu digo o seguinte, a melhor coisa que pode acontecer para um fornecedor entrar na licitação, não estando capacitado, é ele não ganhar a licitação. Mas o pior é ele ser sancionado lá na frente. Ele pode até ganhar, assinar o contrato, se ele não está capacitado, ele lá na frente ele está sancionado. É pior de tudo, porque uma sanção de repente impeditiva, uma multa, alguma coisa, pode quebrar ele. Né? Então é importantíssimo isso aí. Olha aí, o Rafael colocou, muita responsabilidade. Muita responsabilidade, verdade, Rafa. E outra coisa, assim, você entra para aventurar, aí não entende os trâmites, não entende os procedimentos, não entende o processo, não entende nada, ainda sofre uma sanção de impedimento de licitar, que eu já vi. Exatamente. Aí mal entrou no mundo de vender para o governo, recebe uma sanção de 6 meses para ser. Tá ruim, viu? Tá ruim para você. Exatamente. Tem que estar capacitado. Eu acho que é a palavra-chave desse momento. Tenho dito muito isso, tenho conversado com algumas pessoas e tudo. E assim, não tem outra palavra para o momento a não ser capacitação. Buscar pessoas profissionais com respaldo. E assim, se capacitar o tempo todo. E o senhor colocou uma coisa espetacular. Dentre muitas coisas, que eu sou suspeita para falar, mas dentre muitas coisas que o senhor pontuou aqui, colocou outra. O que essa pandemia trouxe. Foi exatamente essa oportunidade. A gente conhecer, conviver mais com profissionais assim, de excelente nível, um nível de conhecimento assim, espetacular, e ter a chance de trocar informação, trocar ideia, aprender mais, entendeu? Então, apesar do distanciamento social físico, houve esse estreitamento social virtual, que permitiu, entre diversas formas, assim, esses contatos, esses aprendizados, esse conhecimento, você estreitar, você passar também um pouquinho do que você sabe, receber uma enxurrada de conhecimento, né? Apesar que está todo mundo ansioso pelo presencial, né? O toque, o abraço, todo mundo também. Mas assim, houve esse período de pandemia que a gente saiba tirar essa lição, né? Desse momento positivo, dessa questão positiva que foi. Não é isso? Perfeito, e aí, Sarinha? Perfeito. Tem uma pergunta aqui na caixinha. Pois pergunte, abuse e use do professor enquanto ele está aqui. Vamos lá. Do Rafael. Professor, quando o sistema do CERP será atualizado para inserção de validade para 2 anos? Acho que ele está falando do Compresnet. Acho que era o Compresnet, do CERPRO. Do Compresnet, né? Que o sistema, exato, o CERPRO vai estar atualizado para inserir essa validade para 2 anos. Rafael, eu não sei te responder, cara. Não sei, aí é pessoal mais da SEGES lá, né? Pessoal que trata lá do próprio sistema. Mas eu não tenho essa ideia. Não sei, pessoal mais próximo aí do. Porque eu penso assim. Eu não sei se eu estou enganada, o senhor me corrija se tiver, por favor. Pode ser ao vivo mesmo, não tem isso não.
É, é, assim, a lei veio a lei em abril, né? 1º de abril. E tem muita coisa. O próprio Isso. portal não estava pronto ainda, né? Isso, Então, isso. muita coisa está sendo preparada posteriormente à lei. As regulamentações que vão surgir, o portal Comprasnet que não estava pronto ainda. O próprio portal vai sofrer muitas atualizações Isso. com os próprios regulamentos que vão sair ainda, que estão saindo gradativamente. Alguns já saíram, mas outros estão vindo gradativamente. Então, assim, é uma incógnita ainda a gente precisar alguma data, né? Quando o sistema no SERPRO vai estar realmente, assim, me permita, Rafael, eu estou me metendo na pergunta do professor, mas eu acho que em virtude disso, né? Eu acho que ainda é incerto se precisar alguma data específica aqui. Exatamente, vai ser um cronograma, né? Vez por outro, o pessoal da SES, sempre que faz uma live, né? Eles eles informam, né? Um cronograma, né? Vai haver, se eu não me engano, agora, né? A próximos dias vai ter uma também, né? Uma nova atualização, uma live aí. Eu vi amanhã, né? Amanhã, dia 1º. Amanhã, né? Amanhã às 10 horas vai ter, né? Pronto, é alguma coisa assim. Né? Então, amanhã assim, vai ter. A coisa está andando, né? Está Tá andando e nós vemos que é uma exato. coisa. E que está vendo que é uma coisa programada, uma coisa organizada, não é? Uma coisa que não coloca o carro na frente dos bois. Isso é importante para a gente ter uma segurança. Porque, olha só, pronto, o Rafa já colocou aí, ó, amanhã 10 horas, né? É importante, porque assim, eu sempre falo o seguinte: essa ânsia da gente utilizar a nova lei, né? Uma ânsia de utilizar a nova lei, usar os procedimentos. A gente tem que lembrar que a gente tem, antes da nova lei, a gente tem a lei 8666, não é? A gente tem uma lei do pregão 10520, que a gente ainda estava estudando, ainda tinha coisa que era discutível e tudo mais. Então, essa ânsia de utilizar a nova lei, né? A gente tem que ter essa calma, até porque essa questão da nova lei, ela trazer essencialmente o procedimento eletrônico, isso é muito importante e é muito salutar. Então, importantíssimo, é muito salutar, muito importante. E assim, essa tranquilidade que o pessoal da SES está tendo, de trazendo, olha, amanhã vai ter uma, né, já vai liberar uma parte do sistema, ir regulamentando, né, trazendo os regulamentos. Esses regulamentos são importantes serem estudados por estados, por municípios, para trazer os seus regulamentos próprios. Né? Às vezes o pessoal diz assim, mas como é que aqui no município nós vamos começar a regulamentar um artigo lá da lei? Faz o seguinte, veja se a SES, pega o regulamento da SES, estude, adeque com sua estrutura. Para a sua realidade. Para a sua realidade, isso aí é gradativo, entendeu? Eu acho que a forma que eles estão fazendo está sendo muito salutar, porque está sendo gradativamente está lançando, né? E pautado, e embasado. E outra coisa, eles estão preparando a sociedade, sempre estão atualizando, fazendo webinários. Webinários, exatamente. Plural de webinários? Webinários. Acho que é. Eles estão fazendo. Então, quer dizer, não está sendo uma coisa assim só colocada, não. Tem, prepara, divulga. Aí tem uma apresentação, tem uma equipe lá estruturada para poder tirar as dúvidas, para poder fazer a apresentação daquilo. Então, está sendo uma coisa, como o senhor bem colocou, muito bem preparado e muito bem assim, para ficar uma coisa sólida, solidificada. Né? Exatamente. E até as minutas, né? As minutas dos normativos estão lá para a gente entrar, né? Você entra lá no Comprasnet, na sala de Comprasnet, você entra lá, tem as minutas durante o período, você pode entrar, você pode opinar, né, sobre a minuta, sugestões, e é muito importante a gente fazer isso, a gente conhecer as normas que estão lá minutadas, para a gente entender, e assim, a gente entender até quando ela sai efetivamente e por que alterou. É muito importante a gente entender por que a norma existe. E simplesmente caiu a norma, vamos começar a usar. Não. Entender a norma. Eles estão abrindo as consultas públicas, né? Justamente, como você falou, publica lá a norma e abre o prazo lá para você opinar, para você participar da consulta pública. Qualquer pessoa pode participar. Né? Qualquer pessoa pode. Não quer dizer que vão acatar, é diferente, mas pode participar, pode acompanhar o procedimento. Né? Essa ânsia, eu não sei se o senhor concorda, essa ânsia para se usar a nova lei de licitação, eu vejo muito assim, por exemplo, são os valores da dispensa,
Eu não sei. Isso. Agora, o prazo de sistema de registro de preço para 2 anos. Quando é que eu vou poder usar logo isso, né? Eu trabalho com terceirização de mão de obra. Eu quero logo fazer um contrato para 10 anos. Ó, quando é que vai ser usado isso? Vem em virtude dessas modificações para a gente entender que são benéficas, né? Que são entendidas como benéficas. E aí a ânsia vem justamente dessas novidades, dessas inovações que a própria lei trouxe, que o pessoal tá tudo... Eu sei que lá na empresa ninguém vê a hora de pegar um pregão logo com a 14133. Professor Leonardo Mota, vamos passando aqui, ó, 8h15, 1h15 de live. E com esse astral maravilhoso, essa energia boa do senhor. Assim, eu queria que o senhor, que a gente vai começar a partir para as finalizações, né, para não tomar muito seu tempo. Exponha seus projetos, seus planos, seus cursos, bota tudo para fora aí, conta tudo para a gente. O que é que tem de novidade vindo por aí, pela frente? Não, de novidade, a gente está com um curso aqui em João Pessoa, né? Em João Pessoa, presencial, né? Em parceria com a Cato Soluções, lá com o professor Daniel Almeida, né? Que é da Cato Soluções, a Rita, né? E virá aqui 2 mestres, né? A professora Lindineide Cardoso vai participar do curso, o professor Abimael Torcati também. O professor Abimael, para quem não conhece, é o mestre do planejamento, eu digo ele que é o cara do planejamento. O professor Lindineide Cardoso é o mestre da gestão de contratos, né? Essa parte aí toda de governança, né? E a gente vai estar nesse curso, a nossa parte nós vamos falar a parte externa da licitação, um curso sobre a nova lei de licitações de contrato, né? Vai ser em João Pessoa, no Hotel Atlântico Praia, dos dias 18 ao dia 22, né? E aí presencial, né? Vai ser o nosso retorno de curso presencial aqui no Hotel Atlântico Praia, com 30 horas aulas. Quem quiser entra lá no direct, a gente manda todas as informações aí. E é isso aí, a programação. E aí tem esse curso e online, o senhor continua com seus cursos de forma remota? Online por enquanto a gente fez um curso recentemente, por enquanto como nós temos focado esse curso presencial, a gente está no foco nesse retorno presencial já para depois pensar em novos planos. E que curso? De 18 a 22, na queridíssima João Pessoa. Isso. Essa cidade maravilhosa. Olha aí, 5 dias de imersão completo com 4 profissionais, assim, ó, barra.com.br. Eu estou dizendo 4 porque eu estou incluindo já o professor Daniel também, né? Isso, o professor Daniel também, com certeza. Pois é. E aquela dica de ouro do professor Leonardo Mota, uma dica assim, pá, pancada. Pronto, pancada, dica de ouro. Primeiro, capacitação. É a palavra-chave, meus amigos. Quem trabalha com licitação, não é, minhas amigas? Se não se capacitar, né, com calma, mas buscando a capacitação certa, né? É importante isso aí, a capacitação certa, estudando a lei, né? Nós temos vários profissionais, já temos, falando em termos de obras, já temos várias obras, vários profissionais. Estudar. Licitação, eu sempre falo assim, licitação não é para aventureiro. Não é? Licitação não é para aventureiro, é para profissionais capacitados da administração pública e da iniciativa privada licitante. Não entre em licitação como aventura, esteja capacitado. Por quê? Porque é um enorme nicho de mercado, é um nicho de mercado importantíssimo, certo? Mas que você tem que entrar com segurança até para você não sofrer uma sanção, não é? E tudo mais. Então a dica de ouro é essa, capacitação. Professor, outra pergunta ainda sobre o curso. Esse curso é voltado tanto para quem é da área pública como privada? Licitantes licitantes e fornecedores e órgãos públicos? Fornecedores de órgãos públicos. A ideia do curso é exatamente isso. É um curso complexo da nova lei de licitação de contratos. Tudo. Sim, abarcar toda a nova lei. Ótimo, ótimo. Pois é, professor. Sarinha, suas palavras finais aí, Sarinha.
Dando esse triste encerramento, Sarinha. Mas só agradecer ao professor ter aceitado de pronto o nosso convite, de estar aqui nessa live, debatendo esse assunto muito bom. As horas passaram voando, mais de uma hora de live passou que a gente nem percebeu. Foram debatidos vários pontos importantes da maneira mais clara possível, né? E agradecer também as pessoas que estiveram aqui na live, que estão aqui na live com a gente, que interagiu, que perguntaram. A minha parceira, Rita. Ô, Sarinha. É incrível, eu estou sendo agradecida por ela ter me convidado para participar desse projeto, porque está sendo uma experiência assim, incrível. Então, só gratidão mesmo. Sarinha, eu sou suspeita para falar. Sarinha é uma pessoa, uma alma muito generosa, muito. Olha o sorriso, olha o tamanho do sorriso dessa mulher, me diga. Olha o tamanho do sorriso. Professor, olha, gratíssima também pela sua participação, pela sua disponibilidade, assim, foi de pronto, realmente. A gente já tinha discutido várias vezes com Sarinha. Deixa eu deixar registrado uma coisa assim. Uma vez, Gisela botou assim, um nome para a próxima live, E eu botava, professor Leonardo Mota. Aí ela dizia, Rita, eu já fiz 2 com o professor Leonardo Mota, não tenho mais cara para pedir não, para ele não. Aí, porque quando assim, Gisela colocou nos stories dela 2 vezes quem eu chamo para a próxima live, E eu toda a vida dizia, professor Leonardo Mota. Aí ela, Rita, eu já chamei 2 vezes professor Leonardo Mota, eu não tenho mais cara para chamar, não. Porque quando eu entrei com esse perfil aqui, mais profissional, eu não tinha visto essas lives ainda. Já entrei depois que ela já tinha feito com o senhor e tudo. E eu ficava insistindo para ela fazer. Aí eu disse, um dia eu faço. Olha o dia aqui, olha, tá vendo? Mas professor, foi uma honra muito grande. Muito obrigada pela sua disponibilidade, mais uma vez, pelos aprendizados. Assim, a ideia desse projeto é trazer dessa forma esse bate-papo descontraído realmente e com não dá para se aprofundar muito, mas dá para pontuar com bastante cuidado nos tópicos que a gente se dispõe aqui. Então, só gratidão ao senhor. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, viu? E assim, muito obrigada a todos que estiveram presentes com a gente. E quem não esteve com a gente, dá uma olhadinha que vai ficar salva no perfil da Sara. Que aí, olha, tem muito conteúdo massa, muita dica muito boa aqui. Muito boa mesmo. E aí, professor, deixo os finalmente com o senhor. Pronto. Só gostaria novamente de agradecer, né, Sara e Rita? Satisfação quando você chamou de pronto. Eu disse, opa, porque eu sempre acompanho, né? Você sabe que de vez em quando eu entro aqui nas lives, eu acho importantíssimo, o que eu falei no começo, repetindo agora, esse trabalho que vocês fazem, né, de trazer conteúdo de qualidade, de conhecimento, é muito importante, né? A gente está num momento aí, depois que a pandemia, onde muita gente está passando isso, conhecimento. Isso é importante demais, né? É importante para quem é da administração pública, quem é licitante, quem é experiente, quem está começando agora, enfim. Aí eu acho que a ideia é nós começamos a pensar já faz tempo, que a administração pública e iniciativa privada trabalharem nesse sentido, de se ajudarem, né? Um fornecer o melhor, o outro pagar em dia, né? Que é importante, né? E de forma correta, e assim, esse trabalho que vocês estão fazendo é primoroso. O que eu tenho a dizer é agradecer novamente a oportunidade, porque eu entrava aqui como ouvinte aqui, e aí a satisfação está aqui com vocês, certo? E dar os parabéns. É isso aí, meus parabéns, e é isso aí. Obrigada mesmo, professor. Assim, é muito honroso mesmo para a gente saber que a gente está podendo fazer assim. E o que o senhor falou agora é outra coisa importante, é buscar conhecimento, e buscar conhecimento com profissionais porque é isso que eu acho interessante, o que está acontecendo nessa nova versão de aprendizado.
perfis de profissionais de excelentes níveis, assim, e que tem conteúdo gratuito, conteúdo disseminado, assim, entendeu? Assim, isso é muito... E mesmo que tenham pessoas aqui experientes, saiba que nós estamos engateando nesse novo momento da nova lei, né? Mesmo aquelas pessoas que já têm uma longa caminhada aí no mundo de licitações, nesse mundo de venda com órgão público e tudo, sabe que nós estamos engatinhando, porque a nova lei agora é neném ainda, ela é bebê, entendeu? Então, todos nós estamos aprendendo, todos nós, todos, independente do tempo que cada um tenha nesse mundo. Não é isso, professor? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Pronto. Aprendizado. Aprendizado, capacitação, aprendizado e buscar profissionais do nível desse cidadão aqui, ó. Obrigado. Exatamente. E aí, a Sarinha também. E, pois um cheiro grande a todos. Obrigada mais uma vez, professor. Boa pessoal, noite. Obrigado aí pela presença. Quem esteve aqui com a gente também, né? Obrigado aí pela presença, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Um cheiro. Bateu o print aqui, ó. Vou guardar o print aqui. Eu já bati, que eu não sou doida. Ah, já bateu? Eu já bati, menina. Eu já bati.